Deixa eu ver aqui. Deixa eu vir para essa aqui, ó. A respeito de aterramento de equipamentos elétricos, julgue os itens que se seguem. Caso haja fuga de corrente para a parte energizada de um motor elétrico para a carcaça, o aterramento do motor reduzirá a tensão. Ai, caramba, olha só. Vou fazer isso, ó. Vou sair que fica melhor, que já estou ficando na frente de novo, ó. A respeito de aterramento de equipamentos elétricos, julgue os itens que se seguem. Caso haja fuga de corrente da parte energizada de um motor elétrico para a carcaça, foi o que a gente viu antes, inclusive, viu? O aterramento do motor reduzirá a tensão a que o usuário estará submetido, caso toque na carcaça do motor. O objetivo de você aterrar da forma idealizada é que você tenha a carcaça do motor na tensão do planeta Terra. Obviamente que isso não vai acontecer porque as coisas não acontecem de forma idealizada. E o próprio condutor de aterramento tem uma resistência intrínseca. Então, se alguém vem e toca na carcaça, a mão da pessoa esticou e colocou aqui em cima, né? Então, a tensão não é a mesma da Terra, porque no meio do caminho tem uma corrente circulando, devido à falta, a corrente I, e aqui tem uma tensão mais e menos. Então, se essa mão tocar aqui, você não tem a tensão do planeta Terra, mas você deve ter uma tensão muito mais baixa do que a tensão que você teria caso não tivesse o aterramento. Lembrando que o caso anterior de questão que a gente discutiu antes foi o caso de você ter uma alimentação trifásica e por um acidente, ó, haver contato da alimentação com a carcaça. Então, sim, caso haja fuga de corrente da parte energizada de um motor elétrico para a carcaça, o aterramento do motor reduzirá a tensão a que o usuário estará submetido caso toque na carcaça. Isso é correto, corretíssimo. A principal função do aterramento da carcaça de um forno elétrico, acho que eu posso voltar porque essa está mais em cima, né? Pronto, está mais em cima, não fico na frente. Eu vou sair e voltar várias vezes. A principal função do aterramento da carcaça de um forno elétrico é proteger o equipamento contra a sobrecorrente proveniente de sobrecarga. A ideia de um aterramento da carcaça de um forno elétrico, de uma geladeira, de uma máquina de lavar, de um motor, de um computador, de qualquer coisa que você tiver, não é proteger contra a sobrecorrente proveniente de sobrecarga. Para isso você tem o relé de sobrecarga. Ou seja, a sobrecarga tem a ver com a corrente excessiva drenada da rede elétrica, da fonte de alimentação. O aterramento da carcaça tem a função de proteger as pessoas e os animais, inclusive o próprio equipamento, devido a uma falta, não a sobrecarga. Então isso aqui está errado. Isso aqui não tem sentido. Pronto, chegamos na última, viu? Botei pouca coisa porque eu queria me preservar, porque já fiz lives aqui no outro canal de 3 horas e meia e eu queria não fazer muito, porque eu queria testar coisas também, né? Fazendo a primeira live no canal, eu já vi que coisas já não deram certo, né? Por exemplo, os comentários que eu não consegui colocar visível, mas na próxima vai acontecer. E a próxima live é quinta, viu? Mas já é nível universitário. Mas vamos lá. Acerca de manutenção elétrica, julgue os próximos itens. Manutenção preventiva e manutenção preditiva são expressões sinônimas. Ele facilitou sua vida porque mesmo que você não consiga distinguir, você sabe que isso não são coisas diferentes. Você tem a preditiva, a preventiva e a manutenção corretiva. Eu coloquei um textozinho aqui para nos ajudar a entender a diferença. A manutenção preditiva, tá tudo ok? Tá para ver tudo. A preditiva monitora e analisa o desempenho de equipamentos para prever falhas. Você tem, por exemplo, o medidor de vibração. O motor, quando ele opera, ele pode vibrar de forma inadequada. Ele pode vibrar de forma inadequada porque ele pode ter, por exemplo, uma barra do rotor quebrada. Ele pode ter uma alimentação desequilibrada. Ou ele pode ter os mancais de rolamento também danificados. Coisas que podem fazer ele vibrar. Então, você utilizaria um dispositivo para poder fazer a medição da vibração com o objetivo de prever falha
identificar se ele vai falhar ou não. Note que a falha pode ser uma pequena quebra do barramento que ainda não é notável, nem mesmo se você olhar. Ela vai acontecer, está prestes a acontecer, e você conseguiria notar através da manutenção preditiva. A manutenção preventiva é programada do tipo inspeções periódicas. Por exemplo, de vez em quando você vai olhar o motor para identificar se tem algo danificado nele, se os mancais estão bem. Você vai lá e toca, mexe nele. Se os terminais estão ok, se os terminais que são conectados com a rede, eles estão enferrujados ou não. Então você faz inspeções periódicas, você faz lubrificações, você faz calibrações, troca de peças desgastadas, etc. O objetivo é sempre o mesmo, é evitar falhas e paradas. Uma é o monitoramento e análise preditiva, e o outro, a preventiva, ela é periódica e ela já tem atuação, já tem ação. Na preditiva você prevê falha, na preventiva você já toma uma ação. A corretiva está com o nome óbvio, né? Você corrige uma falha que já ocorreu após a quebra. Eu coloquei aqui alguns exemplos que podem ajudar você que talvez tenha carro a entender melhor e fixar melhor. Se você pensar na preditiva e tentar associar com algo do seu dia a dia, você tem no automóvel, nós temos o amortecedor, 4 amortecedores no nosso carro. O amortecedor ele pode ficar danificado, mas antes de você trocar, ou mesmo depois que ele está com algum tempo de vida útil, você pode levar o seu carro numa loja e ele faz teste sem tirar o amortecedor, fazendo uma vibração no próprio amortecedor, nos pneus, nas rodas, para identificar se o amortecedor está quebrado ou não. Ele está fazendo o quê? Uma análise através de desempenho, através do monitoramento das vibrações do próprio amortecedor. Então, você está fazendo uma manutenção preditiva no seu amortecedor. Quando acontece de você ter de trocar o amortecedor porque ele atingiu a vida útil, note, ele não quebrou. É programado que você faça a troca, ele não quebrou. Então, você está fazendo a manutenção preventiva. Você tem que trocar o amortecedor para que o seu carro não se danifique. Se aconteceu de você estar na estrada e o amortecedor quebrou, você vai ter de trocar porque ele falhou. Você está fazendo a manutenção corretiva. Então, se você puder fixar a ideia de você fazer a avaliação do amortecedor quando ele não está apresentando defeito, mas para saber se ele está em desgaste excessivo, como preditiva, se você identifica que ele atingiu a vida útil, já que amortecedor a gente não bota óleo, não faz nada disso. Ou a gente troca ou a gente mantém, né? Você trocou o amortecedor quando ele atingiu a vida útil, mas ele não deu defeito para que você mantenha o seu carro funcional, então você está fazendo no seu carro a manutenção preventiva. E depois que o amortecedor quebra, você está fazendo a manutenção corretiva no seu carro. Assim fica mais fácil você fazer as associações. Lembrando que, sob nenhuma hipótese, essas duas expressões são sinônimas. Isso aqui está errado. A substituição de um disjuntor termomagnético comprovadamente defeituoso por outro compatível, tudo ok. E em perfeito estado de funcionamento, é um exemplo de manutenção corretiva. Se um disjuntor deu defeito e você trocou por outro, então, se ele já deu defeito, a manutenção é corretiva. Isso está correto.